e garante o 6º título consecutivo na final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol Unitel Basket. Chuvas torrenciais matam mais de 30 pessoas no estado do Rivers, na Nigéria. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Novamente, boa tarde, Angola. Bem-vindo à informação atualizada aqui do momento de Angola. Os familiares e representantes de outros condecorados já falecidos, João Lourenço entrega em mãos a medalha e o diploma associado. O nosso colega Alberto Capitão continua a acompanhar a atividade e traz mais detalhes sobre esta condecoração. Vamos conversar com Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. É consigo. Ora, boa tarde, Adilson, boa tarde a quem nos acompanha. De facto, continua a decorrer esta cerimónia de condecorações aqui na Baixa de Luanda. Vamos entrar agora para o segundo momento, já que registrou-se em instantes um intervalo de aproximadamente 15 a 20 minutos para também dar tempo das pessoas beberem uma água e um ligeiro descanso, já que é uma cerimónia com várias horas de duração. Várias entidades e figuras distintas já foram aqui outorgadas com a medalha da Independência e também da Paz e Desenvolvimento. Uma destas figuras que recebeu a medalha da classe Paz e Desenvolvimento é o jurista, académico e antigo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e também dos Recursos Minerais, ou de Geologia e Minas. É, por sinal, também o delegado da primeira turma de Direito da Universidade Agostinho Neto. Falo do Dr. Francisco Queiroz. Dr. Queiroz, o que é que significa para si receber esta medalha de Paz e Desenvolvimento numa altura em que o país está a completar 50 anos de independência? É uma honra muito grande. Uma medalha destas não se recebe muitas vezes na vida. E depois, numa ocasião como esta, que é da celebração dos 50 anos da nossa independência, representa também um reconhecimento por tudo aquilo que modestamente fomos fazendo pelo nosso país, pelo nosso povo. Mas este reconhecimento também é um certo trabalho de equipa. Aquilo que nós recebemos como um reconhecimento transmite-se à equipa, porque há um ditado que diz que quando alguém sobressai numa multidão, é porque está nos ombros de outra pessoa. Então, eu estive estes 50 anos sempre sobre os ombros de outras pessoas, desde os meus líderes, os meus chefes, até aos meus pares e os meus subordinados. Todos eles contribuíram para aquilo que eu pude fazer durante estes 50 anos. Portanto, é uma grande alegria para mim, mas é uma alegria que eu partilho com todos os que comigo conseguimos lutar, vencer as adversidades e conseguir pôr o país onde está. Não está onde gostaríamos que estivesse, mas se olharmos para trás, nos 50 anos, e virmos como é que estava o país e como é que está hoje, temos que ver que avançou muito, sobretudo em termos de estabilidade política. Este é um país que, do ponto de vista da África e da região, é dos mais seguros. É um país que avançou bastante em termos de acesso aos bens, né? E também, digamos que criaram-se muitas condições de vida para a população, novas cidades que surgiram, novos meios de comunicação que precisam agora de ser assistidos, mantidos, etc. Mas fez-se muito, né? Então tudo isso é resultado de trabalho de equipa e não só de uma pessoa. Doutor, e que desafios, de forma muito sintética, é que o país ainda tem para os próximos 50 anos, que Angola quer ver daqui a 50 anos? Essa é uma grande perspectiva de saber como é que será o país nos próximos 50 anos, eu diria mais, nos próximos 100 anos, né? Eu escrevi um livro sobre essa matéria, que se chama O Grande Império Cassitur.
Então, a minha perspectiva é que Angola possa ser um dos países mais desenvolvidos do continente, porque tem tudo para ser. Tem uma juventude que é a maior parte da população e uma juventude que é voluntariosa e que é empreendedora. Tem recursos dos mais ricos do mundo até. E tem, sobretudo, uma perspectiva boa de desenvolvimento. Portanto, o país tem tudo para se tornar um grande país e talvez dos mais desenvolvidos da África. Muito obrigado, Dr. Francisco Queiroz, como disse, antigo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, acaba também de ser otorgado com a Medalha Paz e Desenvolvimento. Vou agora conversa com Lindo Bernardo Tito, outro jurista e que vai também aqui ser reconhecido pelo contributo que tem estado a dar em prol do desenvolvimento do país nos mais variados domínios, desde a política até a academia. Dr. Lindo, como é que se sentiu quando viu o seu nome nesta lista das figuras que estão a ser condecoradas? Olha, deixa-me só dizer que foi com bastante surpresa, porque não contava, né? Apesar da nossa trajetória de vida política profissional ser muito curta, mas constatei que alguma coisa fizemos para o país. E é um reconhecimento que me regozija imenso. Reconhecer o pouco ou muito que os filhos de uma pátria fazem é muito bom e positivo. E na minha modesta opinião, entendo que os 50 anos da independência estão a ser amplamente comemorados em duas perspectivas. Uma perspectiva de reconhecimento daqueles que contribuíram para o país e também uma perspectiva de convivência e também de reconciliação. Porque é o momento em que noto existir a unidade entre os vários entes políticos, partidários, académicos, fazedores de opinião, os esportistas, as pessoas das artes, enfim, de todas as latitudes estão a ser aqui reconhecidos e homenageados. Isto é um sinal de reencontro de uma família, um sinal de reconciliação de uma família. É bastante positivo termos esse momento de comemorações em várias amplitudes da nossa vida social. Doutor, todavia, fala em reconciliação nacional, todavia temos aqui nomes de políticos que estão a ser chamados e que não se fizeram presente. O que é que representa? Que comentários, já que também é comentarista, comentários gostava de fazer quanto a isso? Bom, essas coisas de convite dependem muito do convidado, se ele aceita ou não aceita. E quem não aceita, eventualmente terá a legitimidade de não aceitar. Mas deixa-me só dizer o seguinte: a nossa reconciliação deve ser feita com gestos de cada um, com conduta de cada um, com comportamento de cada um. Ninguém vai nos impor a reconciliação. Nós mesmos, de forma genuína, é que temos que marcar os pontos positivos para a nossa reconciliação. Eu olho para o contexto da reconciliação, que ainda falta muito para ser feito. Falta alguns serem reconhecidos, no caso do presidente Holder Roberto, Dr. Jonas Savimbi, mas nós saímos de muito longe. Lembro-me que o Presidente da República em funções, por sua vontade, permitiu que fossem exumados os restos mortais do Dr. Savimbi e inumados na sua terra natal. Isso foi um gesto de reconciliação. E os outros também têm que dar esse gesto, na perspectiva de que não precisamos de termos posições estanques para quem quer reconciliar. Precisamos de ter posições de quem deve dar para esperar que ele receba. Eu olho para esse contexto, e agora como comentarista, eu olho para este cenário todo como aquele que pode criar, de alguma forma, um quadro menos próximo entre as pessoas. E quem, na minha modesta opinião, tem aspirações para o poder político no contexto atual de Angola, que se exige reconciliação, deve dar sinais claros que amanhã, se for o poder, vai conviver todos no âmbito da reconciliação nacional. E isso parece-me que está a faltar um pouco de tato político, né? Para dar sinal claro a quem diz, não, eu estou aqui,
Se amanhã ser governo, eu vou lhe acomodar e vou lhe tratar bem. Isto que está a acontecer dá um sinal claramente para os outros que não. Eles não querem aproximação e por isso não aceitam conviver na diferença, o que é muito mau. Muito bem. As palavras de Lindo Bernardo Tito, é político e é também docente universitário, aliás, uma das figuras que vai também daqui a pouco ser outorgada com a Medalha Paz e Desenvolvimento, falando da necessidade de todos angolanos estarem juntos neste processo de reconciliação nacional, um dos grandes fundamentos também desta cerimónia de outorga ou de condecorações que acontecem por ocasião dos 50 anos de independência nacional. O Presidente da República vai já retomando a sala para dar sequência a esta cerimónia, depois deste intervalo que se registou nesta cerimónia. É também sinal para dizermos que vamos continuar deste lado a acompanhar a cerimónia de condecorações que está a decorrer aqui na Baixa de Luanda e claramente que em próximos espaços nós voltaremos com outros resumos. Boa tarde, Adilson. Boa tarde e obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota, Alberto Capitão. Nós seguimos com a informação. O Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social realçou o grande papel que a Batalha do Cuito-Canaval desempenhou para a libertação da África Austral. Ao intervir na abertura da conferência sobre o papel dos países da linha da frente na libertação da África Austral, que teve lugar na passada quinta-feira no Centro de Convenções de Talatona, Mário Oliveira exteriorizou a necessidade dos Estados, em destaque, centrarem as atenções para o desenvolvimento social e económico da região da SADC. Como oradores, a conferência contou com as figuras como Joaquim Chissano, General Ndau e Sintras Faria. A Batalha do Cuito-Canaval teve um importante papel para a libertação da África Austral, segundo o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira. Os líderes e povos da década de 70 a 80 desafiaram com coragem a opressão e o apartheid para escreverem com sangue, suor e lágrimas um dos capítulos mais nobres da nossa história comum. Esta é uma celebração de coragem de povos e líderes que, na década de 60, 70, 80 e 90, desafiaram a opressão e o apartheid e escreveram com sangue, suor e lágrimas um dos capítulos mais nobres da nossa história comum. Enquanto a África do Sul afundava nas sombras do apartheid, nações como Angola, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia, Botsuana e Zimbábue tornaram-se bastiões da resistência, oferecendo solidariedade, acolhimento, treinamento e apoio logístico aos movimentos de libertação africano, em particular da nossa região. O governante que intervinha na conferência sobre o papel dos países da linha da frente na libertação da África Austral apelou ao maior engajamento dos estadistas para o desenvolvimento da região da SADC. Com esta conferência, pretendemos honrar e homenagear todos quantos se bateram, dando a sua própria vida pela libertação dos povos da região e entendemos que a melhor forma de prosseguir a luta por eles iniciada deve ser o nosso engajamento na luta pelo desenvolvimento social e econômico dos nossos países. Honra e glória aos nossos heróis. Com depoimentos contados na primeira pessoa, para quem dedicou tempo e esforço na batalha que resultou na libertação da região austral do continente africano, as gerações atuais podem tirar lições que beneficiam não apenas Angola, mas também o continente. Sempre que haver algum litígio, tratando-se de litígio político, melhor é terminar em conversações e não transportar ou fazer transbordar isso para ações militares, porque na verdade a guerra ceifa vidas, não ceifa capim, não ceifa vidas, e não é positivo quando vidas, criaturas são travadas, não atingem o seu auge, não chegam os seus objetivos
tal como ela é, não é? De forma biológica, por razões mesmo de poderem servir a pátria mortalmente. Vladimir Tararov, embaixador da Rússia em Angola, reforçou que Angola mantém as relações militares com a Rússia. Posso dizer mais ou menos 27 generais de Angola, eles passaram a academias militares na Rússia. E por isso que mesmo eles têm e possuem todas as tecnologias e mecanismos de defesa e de construção e como que de direção das Forças Armadas, dos diferentes ramos das Forças Armadas, e por isso que mesmo esses mecanismos existem e parece que serão bem desenvolvidos. Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, foi uma das figuras mais aguardadas. Recordou com emoção e em poucas palavras a história marcante. O resgatar desta história assume-se, pois, uma tarefa de primordial importância na preservação e exaltação desse legado libertador. No momento em que o nosso continente, a nossa região e os nossos países enfrentam desafios multifacetados na sua afirmação como atores relevantes da comunidade internacional. Os jovens são chamados a lembrar do momento histórico para perspectivar o futuro. Nós que somos da geração mais jovem, portanto, ao ouvirmos aqueles que de facto trabalharam e deram a sua vida para o país, hoje está bem, só temos aqui de facto encorajar e continuar a pensar que iniciativas como essas devem ser também lançadas nas várias instituições do ensino superior, porque há muitos jovens que precisam de facto ouvir esses depoimentos para aquilo que também é a nossa visão de país, porque quem está desassociado com a sua história não conhece exatamente de onde saiu, para onde vai e como é que nós temos que pensar de facto também o futuro. O Produto Interno Bruto registrou um crescimento de 2,3% no primeiro trimestre de 2025, em períodos homólogos do primeiro trimestre de 2024 ao primeiro trimestre de 2025. O PIB teve um crescimento de 3,5%. Estes dados constam do relatório de contas nacionais que está a ser apresentado agora no INE. Quem está a acompanhar este encontro é o nosso colega Horácio Bapolo e tem mais detalhes sobre esta apresentação. Bapolo, boa tarde. O desenvolvimento desta informação é consigo. Viva, muito boa tarde. O setor agropecuário, o comércio e também o setor petrolífero continuam a ser os grandes motores para o crescimento da economia nacional. O PIB cresceu 3,5% no primeiro trimestre deste ano. São os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística. A cerimónia terminou agora mesmo, há bocadinho. Está comigo para uma conversa breve Anália da Silva, diretora adjunta do Instituto Nacional de Estatística. Muito boa tarde. Quais são os setores que mais impulsionaram para o crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano? Muito boa tarde. Primeiramente agradecer pela vossa presença, dizer que hoje o INE divulgou os resultados do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre de 2025 com um novo ano de referência para cálculo, que é o 2015, e também com o manual mais atualizado das contas nacionais de 2008. Respondendo à sua questão, o Produto Interno Bruto no primeiro trimestre deste ano cresceu 3,5% e os setores que mais contribuíram para o crescimento do PIB neste trimestre foram a agricultura, ou seja, a agropecuária e civicultura, com 5,7%. O setor, igualmente, do comércio, que teve um peso expressivo, acima de 7%. O setor do comércio, como referi, teve igualmente um peso expressivo. Tivemos também a administração pública, defesa e segurança social, que cresceu 10,4%, também expressiva, e por sinal o setor com a segunda maior contribuição
no crescimento, na taxa de crescimento do PIB. Dizer que o primeiro é o setor do comércio, que deteve um contributo de mais de 1 pontos percentuais no crescimento do PIB. Quais são os produtos que avaliaram? De forma geral, nós hoje estamos a publicar uma nova cobertura para cálculo do PIB, nesse caso Produto Interno Bruto. Anteriormente, o INE publicava os resultados do PIB com 33 atividades e 5 produtos, ou seja, há um aumento da cobertura de cálculo do PIB. Que recomendações é que o INE pode propor ao Governo para que este crescimento do PIB, com base aos vossos dados, se traduzam na melhoria de vida dos angolanos? Nós, INE, temos a responsabilidade de compilar e difundir as estatísticas oficiais. Após publicá-las, o governo utiliza para formular as suas políticas macroeconômicas. Dizer que a nossa recomendação é para o contínuo a contínua utilização das nossas estatísticas, uma vez que o governo é o nosso principal utilizador. E, igualmente, o apoio contínuo em termos de financiamento das nossas atividades, para que nós consigamos divulgar permanentemente as estatísticas de forma oportuna. Muito obrigado. Eram então palavras de Anália da Silva, diretora-geral adjunta do Instituto Nacional de Estatística, aqui a frisar os setores que mais impulsionaram para o crescimento da economia nacional. Lembro, o PIB cresceu 3,5% no primeiro trimestre deste ano. São estes os detalhes que podemos avançar por enquanto. Já sabe, outros detalhes nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Josué Massuaco e Horácio Bapolo, boa tarde. Boa tarde, equipa. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas apresentou o seu programa estratégico para o período 2025-2027. A sessão reuniu atores-chave de diferentes setores com o objetivo de alinhar esforços em torno de um ecossistema empreendedor mais robusto e inclusivo. Durante o evento foram divulgados os principais produtos e projetos que irão orientar o apoio às micro, pequenas e médias empresas nos próximos anos, com destaque para as iniciativas de capacitação, formalização, financiamento e expansão dos serviços prestados pelo Instituto, tal como disse o presidente do Conselho da Administração do INAPEM, Braulio Augusto. O que nós queríamos também destacar aqui é efetivamente a multiplicidade de soluções que acabamos por trazer, ou seja, contrariando um bocado a visão que se calhar se estava a criar de que o INAPEM é uma instituição única e exclusivamente voltada para o apoio ao setor do agronegócio, como de resto tem sido um setor bastante impulsionado pelo nosso executivo, mas temos naturalmente de nos lembrar que existem aqui outros setores que precisam de atenção, igual ou maior atenção, de modo a explorarem melhor aquilo que é o potencial eventualmente inexplorado nestes mais variados setores. Falamos do turismo, da parceria que o INAPEM tem com o Infotur, falamos da Rede Jovem Empreendedores, dessa parceria do INAPEM e o IAS, entre outros. Ainda no plano estratégico 2025-2027, Braulio Augusto falou que o novo plano é ajustado às novas realidades econômicas, onde as startups também ocupam um lugar estratégico na economia do país. O INAPEM tem os seus serviços padrão, que é subejamente conhecido, a certificação ou a classificação das empresas, o serviço feito em Angola, a capacitação empresarial, entre outros. Porém, precisa naturalmente ajustar essas soluções àquilo que são hoje as necessidades do próprio mercado. Ou seja, como é que nós vamos efetivamente entender melhor as necessidades de uma startup, como é que nós vamos hoje entender as necessidades das cooperativas e, acima de tudo, das PMEs. Portanto, são elas que constituem a espinha dorsal da nossa economia, representam mais de 90% do tecido empresarial angolano, geram emprego, têm estado a ajudar na redução da pobreza. Temos efetivamente que ter aqui soluções muito mais preparadas e capazes de também atender a essas necessidades. Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, apresentou nesta quinta-feira o seu programa estratégico para o período de 2025-2027. A sessão reuniu atores-chave de diferentes setores com o objetivo de alinhar os esforços em torno de um ecossistema empreendedor mais robusto
e inclusivo. Vamos ao primeiro intervalo da edição de sexta-feira do Hoje Notícias. A seguir, volte connosco. Seja bem-vindo de volta. Esta é a segunda parte do Hoje Notícias. Manutenção e transformação digital, as técnicas clássicas e aplicação da inteligência artificial para a redução de custos nas empresas públicas de água e saneamento estão a ser discutidos nesta sexta-feira aqui em Luanda, e o nosso colega Ernesto Jaime está a acompanhar esta jornada que está a decorrer nas instalações da EPAL em Viana, Quipuche, e traz mais informações. Vamos conversar com o Ernesto agora. Ernesto, boa tarde. É consigo. Viva, boa tarde. Respondemos a partir das instalações da EPAL, a empresa encarregue da distribuição de água em Luanda, onde decorre então a jornada sobre a manutenção e transformação digital de serviços que a EPAL então presta. Temos connosco o secretário de Estado para as Águas, António Belsa da Costa, com quem vamos já à conversa. Muito boa tarde, em direto para o Hoje Notícias. Ter as máquinas já se tem, agora passa-se para o processo de manutenção. É exatamente isso que estamos a tratar hoje nesta jornada? Muito boa tarde. Primeiro agradecer o convite que nos foi formulado e dizer que de facto é o que nós pretendemos. Nós temos equipamentos a funcionar, temos vindo a cumprir aquilo que são os planos de manutenção. Como sabemos que a manutenção é as chaves para que os nossos equipamentos possam ter o rendimento necessário e podermos então reduzir significativamente aquilo que são as reclamações da população. Essa atividade visa um refrescamento aos responsáveis, fundamentalmente das áreas de manutenção. Fez-se um convite a todos os presidentes do Conselho de Administração das empresas públicas e os responsáveis das áreas de manutenção das suas respectivas empresas. O que nós pretendemos é um refrescamento do ponto de vista de conhecimento e também introduzir as novas tecnologias, fundamentalmente a inteligência artificial, para que então consigamos dia após dia melhorarmos as nossas condições de trabalho e termos os equipamentos sempre disponíveis. Como é do conhecimento que a manutenção eficiente faz com que as empresas consigam ter de facto maiores rendimentos e podem então formar os seus trabalhadores para que as instalações conservem-se e tenham o seu tempo de vida útil necessário. As empresas e nós, a nível do órgão reitor, temos acompanhado os planos de manutenção. É uma exigência das empresas nos submeterem aos planos de manutenção e nós temos vindo acompanhar minuciosamente o cumprimento desses planos de manutenção. Ora, é necessário termos equipamentos e muitas vezes os nossos recursos são exíguos e nos criam alguns constrangimentos do ponto de vista de gestão de estoque de material. E então, com essas formações, vão nos habituar ou vão fazer com que os nossos técnicos, dia após dia, consigam, de facto, cumprir e interpretar da melhor forma a importância dos planos de manutenção. Uma manutenção eficiente faz também com que os custos de manutenção a nível da empresa reduzam. E com essa redução nós conseguimos então fazer outros investimentos, que é do ponto de vista de aquisição de equipamentos. A manutenção preventiva é a chave, porque quando já passamos para a manutenção corretiva, os gastos são superiores porque o equipamento chega a deteriorar-se e então o investimento é maior para que consigamos recuperar esses equipamentos. A questão da digitalização dos próprios serviços ou equipamentos também de distribuição de água é chamada aqui para, vamos dizer, melhorar a própria distribuição deste líquido precioso em Luanda? Perfeito. A inteligência artificial vem também para acelerar também aquilo que é o interesse de todas as empresas adquirirem a maior eficiência. Com a inteligência artificial mais fácil vamos conseguir interpretar e resolver algumas avarias que possam vir a surgir nos nossos equipamentos.
Muito obrigado. Ouvimos as palavras do secretário de Estado para as Águas, António Belsa da Costa, sobre aquilo que está a ser a jornada daqui na EPAL, uma jornada que visa então a capacitação de profissionais, bem como também a introdução de questões tecnológicas ou digitais para então o melhoramento do fornecimento da água na província de Luanda. É este o essencial da informação que podemos anotar neste direto. Mais detalhes vamos levar noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado também por essa partilha. Tomamos boa nota. Vamos agora à página desportiva. O Petro de Luanda arrebatou o 6º título consecutivo ao vencer o 1º de agosto por 105-75 na última quinta-feira no pavilhão principal da Cidadela, no 5º jogo do play-off da final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, Unitel Basket. Petro de Luanda revalida o Campeonato Nacional Masculino de Basquetebol, demonstrando a sua hegemonia dos últimos anos. Os tricolores confirmaram isso mesmo ao conquistarem ontem o 18º título diante do arquirrival desportivo 1º de agosto com uma vitória contundente de 105-75 e fechou a série do play-off em 4-1 com o pavilhão principal da Cidadela quase lotado. As duas equipas entraram para a quadra com objetivos definidos, o Petro em arrumar as contas e o de agosto querendo adiar a consagração tricolor. Com Abubakar Gakô, Glofato Buyamba, Rigoberto Mendonça e ainda Yannick Moreira, o Petro de Luanda começou a desenhar o triunfo já no primeiro período, com parcial favorável de 37-22. No segundo período, a Juventude Agostina veio com outra atitude, com Rios para Fábio Domingos, Eucane Paca e ainda Bamba Cissé, e conseguiram fazer alguma moça, levando a equipa petrolífera a perguntar-se o que teria acontecido. 21-13 foi o parcial a favor do de agosto, e as duas equipas foram em intervalo, com o Petro a liderar o placar 50-43. As equipas regressaram com outra disposição, mas parecia que os militares não tinham muitos argumentos para contrariar os petrolíferos, que voltaram a bater o parcial por 27-17. 77-60 era o resultado do placar no final do terceiro período. No último, praticamente só deu Petro de Luanda, perante um 1º de agosto pálido e resignado, que não via a hora de terminar a partida e não conseguiu evitar a chapa 100. Os tricolores anotaram 28 pontos contra 15 do de agosto. 105-75 foi o resultado final, 30 pontos de diferença. Jorge Astigarraga, que orientou a equipa petrolífera na ausência de Sérgio Valdomiro, gostou da entrega dos atletas e estava feliz pelo objetivo alcançado. Eu creo que durante a série hemos evolucionado a positivo, sobre todo los dos últimos partidos. La mentalidad del equipo ha sido muy buena y creo que en esa mentalidad, igualando el nivel de energía de 1º de agosto, é muito complicado que nos puedan ganhar. Lazar Andingonó, técnico do 1º de agosto, começou por felicitar o adversário, mas não esqueceu de dar ênfase à sua rapaziada. Parabenizar o campeão. Estou extremamente orgulhoso desse grupo de trabalho, que tudo fez, apesar de inúmeras dificuldades que a gente atravessaram durante a época inteira. Então, é de parabenizar esse grupo de trabalho, esses jogadores, e esperando que eles conseguem aproveitar e tirar relação desta competição e ganhar experiência. Abubakar Gakô foi o cestinha da partida com 28 pontos e dominou os prémios individuais, sendo o MVP da fase regular e da final. Da Nigéria, causando inundações e deslizamentos de terra que soterraram casas e arrastaram pessoas. Chuvas torrenciais mataram mais de 30 pessoas no estado de Rivers, produtor de petróleo da Nigéria, de acordo com autoridades de emergência. A chuva intensa atingiu a cidade de Okrika, no sul daquele país, causando inundações e deslizamentos de terra que soterraram casas e arrastaram pessoas. As equipas de resgate dizem que mais corpos ainda estão sendo retirados dos escombros. As inundações deixaram muitos moradores desabrigados e provocaram pânico nas comunidades afetadas. A Nigéria frequentemente enfrenta inundações sazonais, mas o planeamento urbano deficiente, os sistemas de drenagem bloqueados e as mudanças climáticas estão tornando os desastres mais frequentes e mortais. As autoridades agora estão a pedir melhores infraestruturas e sistemas de alerta precoce.
As operações de resgate estão em andamento, mas o acesso a áreas remotas continua difícil devido às estradas danificadas e altos níveis de água. Em 2024, mais de 1.000 pessoas morreram e 1,2 milhão foram deslocadas em 31 dos 36 estados da Nigéria, o que constitui uma das piores inundações do país em décadas. Kabila, que governou o país de 2001 a 2019, se reuniu com líderes religiosos locais na cidade controlada pelos rebeldes. Embora não tenha falado publicamente, a reunião ressaltou seu crescente envolvimento na busca da paz na região, apesar das acusações do governo de que ele está a apoiar o governo rebelde M23. Líderes religiosos pediram a Kabila que assuma um papel de mediador. O reaparecimento de Kabila atraiu reações mistas entre os moradores de Goma. O retorno de Kabila aos holofotes ocorre quando o Senado congolês votou recentemente para suspender sua imunidade, abrindo o caminho para um possível processo para acusações de traição e crimes de guerra, acusações que ele rejeitou como politicamente motivadas. Em um comunicado na semana passada, ele acusou o atual governo de se transformar em uma ditadura apoiada pelo parlamento. O governo do presidente Félix Tshisekedi alegou repetidamente que Kabila está a apoiar os rebeldes M23 que assumiram o controle de cidades-chave no leste. Kabila negou qualquer ligação com o grupo. Apesar de um recente compromisso com uma trégua entre o exército do Congo e o M23, os confrontos continuarão na província de Kivu do Sul, complicando ainda mais os esforços de paz. Momento para mais um curto intervalo. Voltamos logo a seguir. Volte connosco também. Renovados votos de boa tarde, bem-vindo à terceira e última parte da edição de sexta-feira do Hoje Notícias. Vamos informar o país. O Ministério da Cultura, através da Biblioteca Nacional de Angola, em parceria com o Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português, realiza de 28 a 30 do corrente mês o colóquio internacional aos 50 anos da independência, no caso, sobre o lema A Imprensa Africana e a Democracia. Quem acompanha esta atividade é a nossa colega Vinísia Mateus e traz mais detalhes. Vamos conversar com a Vinísia. Vinísia, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo agora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Acontece neste momento aqui na Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto, o colóquio internacional alusivo aos 50 anos de independência nacional e 180 de imprensa angolana. Dizer que o evento visa analisar e repensar a história de Angola e também de outros países africanos, bem como seu papel no processo de independência durante o período colonial e pós-colonial. Mas para mais informações, vamos à conversa com a diretora-geral da Biblioteca Nacional, Diana Afonso. Muito boa tarde, está em direto para a Rádio Girassol. Doutora Diana, neste momento, que balanço é que podemos fazer desses 3 dias de colóquio? Bem, nós podemos fazer um balanço positivo. A Biblioteca Nacional de Angola, através do órgão tutelado pelo Ministério da Cultura, realizou esse colóquio no sentido de impulsionar os estudos sobre a imprensa africana, a imprensa angolana, não é, no período colonial e pós-colonial, visto que é uma área não tão aprofundada dentro da nossa sociedade acadêmica. Então nós trouxemos essa temática no âmbito dos 50 anos da nossa independência e dos 180 anos da imprensa angolana, para então refletirmos sobre essa temática e impulsionar os estudantes e investigadores a refletirem e estudarem aquilo que é a nossa história relacionada com o período colonial e também pós-colonial. Doutora, que ensinamentos é que os estudantes, professores podemos tirar aqui, uma vez que se comemora 50 anos de independência nacional, mais 150 da nossa imprensa angolana? Bem, os estudantes tiveram contactos com vários painéis, não é, com temas variados, e claro que aprenderam muito sobre aquilo que é a história de Angola, mas também relacionar como a imprensa contribuiu para a nossa independência, como a imprensa retratou aquilo
aquilo que é a nossa independência, as notícias que foram tiradas. Nós temos jornais da época pré-colonial. Como é que foi esse período? Como é que a imprensa viu o período colonial e também o período pós-colonial? Então, os estudantes tiveram contato com essas temáticas de investigadores que já estão a trabalhar nessa matéria e acreditamos que muitos saíram inspirados para continuar a estudar essa temática e acreditamos que futuramente teremos novos trabalhos, nova perspectiva sobre aquilo que foi a contribuição da imprensa para a nossa independência e também para a democracia dos países colonizados, não é? Os países os países africanos de língua oficial portuguesa. Muito obrigada. Foram então as palavras da doutora Diana Afonso. E aqui o balanço dos 3 dias de colóquio internacional, uma iniciativa do Ministério da Cultura junto com a Biblioteca Nacional e outros parceiros. Isso é tudo que nós podemos avançar de momento e voltamos nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Vinícia. Muito obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. O MPLA em Luanda juntou administradores e membros dos órgãos intermédios do partido para a formação e capacitação de organismos das estruturas. O nosso colega Mandela Silva tem mais detalhes e vai partilhá-los agora. Mandela, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde e um boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rede Girassol. O Comitê Provincial do MPLA está a realizar um seminário de capacitação aos dirigentes e quadros e órgãos de organismos das estruturas intermédias na província de Luanda nesta sexta-feira. Mas para mais informações, nós vamos então à conversa com a primeira secretária do MPLA em Talatona, Sandra Batalha. Muito boa tarde, está em direto para a Rede Girassol. Mesmo para início de conversa, o que é que se pretende então com este seminário? Bem, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores. Bem, com este seminário nós, terminado portanto o processo das conferências constitutivas municipais, urge então alinharmos o trabalho com aquilo que é normativo, aqueles são portanto os regulamentos e acima de tudo o estatuto do partido, para melhor orientar o nosso trabalho. Portanto, nós estamos a refletir não só a conformidade do nosso trabalho, portanto, enquanto primeiros secretários, a nível dos secretariados, mas, sobretudo, os funcionamentos das estruturas intermédias e de base, que nós temos, portanto, a missão de acompanhar e, naturalmente, só acompanhamos com excelência aquilo que dominamos. Portanto, tem sido essa abordagem ao longo do seminário. Nós estamos aqui desde as primeiras horas da manhã, estão a rever ponto a ponto e acreditamos que a disseminação desta informação, deste conjunto de elementos de capacitação, vão ser bastante benéficos para, portanto, agregarem valor ao nosso trabalho enquanto primeiros secretários municipais. Acredita que com este seminário os dirigentes sairão daqui mais capacitados, também tendo em conta a nova divisão político-administrativa? Exatamente. Portanto, a nova divisão política-administrativa trouxe enormes desafios e aqui a oportunidade de desempenharmos o nosso papel, portanto, com maior brio e excelência. Naturalmente vamos sair daqui não só capacitados, mas motivados, porque o trabalho que temos até o nosso próximo grande desafio é imenso e nós mantemos, portanto, disciplinados, essencialmente disciplinados, porque é um partido de disciplina e a participação num seminário metodológico dirigido aos dirigentes e quadros é, de facto, olhar aqui para aquilo que orienta a estrutura superior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandra Batalha. Ela que é então a administradora do município do Talatona, mas nas vestes de primeira secretária do MPLA em Talatona. Mas para mais informações sobre este assunto, o caro ouvinte e telespectador vão poder então acompanhar esta matéria com mais incidências nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Mandela Silva, boa tarde a toda a equipa destacada naquele local. Boa tarde e volta em segurança aqui para a nossa redação. Vamos continuar a informar o país. Em Cabinda foi aberta a Semana do Desenvolvimento Local. O projeto tem como objetivo promover as potencialidades de cada município. A iniciativa é da coordenação do Ministério da Administração do Território.
Cabinda testemunha o lançamento da Semana do Desenvolvimento Local. No âmbito dos festejos dos 50 anos da nossa independência, o país desenvolve vários eventos com destaque para a Feira dos Municípios a decorrer em Benguela e visa criar oportunidades de negócios e atrair mais investidores. A cerimónia de abertura da Semana do Desenvolvimento Local ficou marcada com a abordagem de vários temas com destaque para o Prémio do Melhor Município, modelo de participação dos expositores à Feira dos Municípios, entre outros. Alguns administradores presentes ao certame falam das propostas a serem apresentadas durante a Feira dos Municípios. Nós vamos com a nossa cultura, com tudo que nós produzimos a nível do município do Tandozins, e vocês sabem, portanto, que a nível do município do Tandozins temos as plataformas petrolíferas. Portanto, o petróleo é um produto que sustenta a economia do país e, para além disto, temos o nosso fosfato. Poderemos apresentar, para além de outros, portanto, para além da cultura e de outros produtos que podemos encontrar a nível do município do Tandozins. O município de Neguto vai levar de tudo um pouco aquilo que caracteriza a excelência cultural e econômica e potencial turístico dos inertes, tudo um pouco que caracteriza o Neguto é que vamos levar nessa edição da Feira de Municípios e Cidades em Benguela. Estamos a velar pela questão, como dizer, de saneamento, a manutenção dos principais largos, zonas verdes da nossa cidade. Basta ver que, se deres uma volta à cidade de Cabinda, vai sentir forte presença na recuperação dos principais largos. O verde já começa a florir, dar o ar da sua graça, um grande sinal que se impõe. O vice-governador de Cabinda, Miguel de Oliveira, disse que estamos perante uma oportunidade ímpar de mostrar as potencialidades de cada município. A Feira dos Municípios e Cidades de Angola constitui efetivamente uma plataforma ímpar para promover o intercâmbio de experiências, a partir de boas práticas e o reforço de capacidades locais de governação. Trata-se de um esforço de encontro, um espaço de encontro entre as diversas unidades territoriais do país, onde se expõem não apenas produtos e serviços, mas também ideias, estratégias, soluções inovadoras que contribuem para o desenvolvimento harmonioso e sustentável das nossas comunidades. Fernando da Paixão Manuel, secretário de Estado para Autarquias, ressaltou a importância do evento, que vai reunir 326 municípios do país. A Semana do Desenvolvimento Local visa, entre outros objetivos, o seguinte: enaltecer a emancipação nacional, promover as conquistas alcançadas, fortalecer a identidade cultural, impulsionar o desenvolvimento econômico do país, bem como destacar os avanços da desconcentração administrativa, bem como do desenvolvimento dos órgãos da administração local do Estado. Decorre a Semana do Desenvolvimento Local, que irá culminar com a realização da Feira dos Municípios, previsto para o mês de agosto, na cidade de Benguela. Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.